Episódio gravado numa conversa ao vivo com os alunos do podcurso Low Carb, da teoria à prática. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Boa noite! E a gente resolveu escolher esse tema porque a gente está agora quase em dezembro e com a pandemia um pouco mais controlada, após um longo hiato de encontros sociais, né? Tá todo mundo esperando pela oportunidade de reencontrar as pessoas no final do ano. E esses encontros vêm sempre acompanhados de comida. Então a gente pensou que seria interessante conversar com você sobre como lidar com essas situações. A gente lá no Podcurso tem um módulo inteiro sobre contexto social, em que a gente fala em diversos aspectos que o contexto social nos afeta. E eu acho que esse é um momento muito pertinente para a gente trocar experiências e discutir sobre isso. O que funciona para algumas pessoas, o que não funciona, quais são os receios ou quais são as dicas que a gente possa compartilhar. Sari, eu acho que um dos elementos importantes, e isso vale, eu acredito, para qualquer pessoa que siga qualquer estratégia alimentar específica, é ter planejamento, né? Porque o mundo não gira ao redor da gente. O mundo não é obrigado a servir exclusivamente comida low carb e não nos colocar nenhuma tentação. E a gente já sabe, todo mundo conhece essa dica, ela é quase que um ditado popular. Por exemplo, não ir no mercado fazer compras com fome, porque você acaba gastando mais e comprando bobagem. Bem, o mesmo se aplica para situações sociais. Se você vai para uma comemoração, se você vai para uma festa e tal, e você quer ter uma tranquilidade maior para resistir a algumas coisas que não vão colaborar com o seu plano, não é uma boa ir morto de fome, né? Uhum. Eu acho que essa é uma dica fundamental, essencial. Então, se você vai para um lugar que você não sabe o que vai ter de comida e o seu plano é manter a linha e não sair comendo tudo que aparece, então não vá com fome, porque com fome a gente perde o controle. Eu, pelo menos, quando estou com fome, fico bem agitada, fico ansiosa e eu sou capaz de comer coisas não tão legais, assim, só para tapar aquele desconforto. Não é todo mundo que lida bem com a fome, pelo menos eu sou uma dessas pessoas, mesmo após bastante tempo de low carb e com certo treino, eu ainda percebo que para mim não é legal chegar nesse ponto. Mas olha só, tem uma pessoa que deixou um comentário que eu achei bem interessante, a Ângela. Ela escreveu aqui no nosso grupo do Telegram dos alunos do Podcurso. O seguinte: 2 dias no ano, ceia de Natal e ceia de Réveillon, sair da low carb não vai atrapalhar em nada os seus objetivos. Aproveite a companhia da família, dos amigos, coma o que quiser sem culpa e no dia seguinte volte para a low carb, sem neura. A gente é o que faz 90% do tempo. Aproveite os 10% e boas festas. E aí, o que você acha desse comentário? Eu concordo com ela para as pessoas que, como ela, conseguem fazer isso. Vamos responder de duas formas isso. Do ponto de vista puramente fisiológico, médico, realmente não vai fazer diferença se você der uma boa de uma escapada, aproveita, come o que quer num dia. E o ano novo está separado do Natal por uma semana. Quer dizer, no resto da semana você faz low carb, e depois lá no ano novo você faz essa festa de novo.
e a partir do dia seguinte você retoma. Se você é capaz de fazer assim, realmente não tem problema. Porque, sim, você vai ter picos de glicose, vai ter um consumo elevado do ponto de vista calórico naqueles dias, isso vai se diluir no resto dos dias que você está seguindo a estratégia. Mas para algumas pessoas é muito difícil fazer isso, porque são as pessoas que têm aquela personalidade mais compulsiva e que esses episódios são gatilhos que levam a uma perda de controle que dura vários dias ou várias semanas. Então, para essas pessoas, manter a sensação de controle durante esses episódios favorece com que elas mantenham o controle no resto do tempo. Então, a verdade é que nós somos muito diferentes uns dos outros e não dá para ter uma regra geral. Então, eu concordo com ela no sentido de que para quem consegue, isso é uma verdade total. Assim, o que você faz num dia não tem muita importância se você entra na linha nos outros. Mas eu acho que para algumas pessoas é bem difícil. É, também percebo isso, e eu também acho que depende muito do momento de cada pessoa nessa mudança de hábitos, nessa adaptação a um novo estilo de vida. No início, se a gente abre muita exceção, eu acho que é bem mais difícil conseguir diferenciar o que que é exceção, o que que é a realidade, porque para quem veio de um alto consumo de doces, de farináceos, de carboidratos sem nenhum controle, mudar não é fácil. Então, cada vez que a gente abre a portinha e volta ao consumo desses alimentos muito gostosos, hiperpalatáveis, isso pode ser uma porta para não conseguir fechar. E lembrando que esse período de festas de final de ano, dificilmente ele vai ser só Natal e Ano Novo. Normalmente existem outras confraternizações, é um momento em que a gente tem amigo secreto, tem outros encontros, encontra amigos que não vê há muito tempo, as pessoas tendem a estar mais dispostas a esse tipo de socialização que envolve comida e bebida. Então, se a gente tiver na cabeça essa mentalidade de que é só hoje, isso é o 10%, talvez esse 10% vire 15, vire 20, vire 30, vire 50, e arredondando, por que não 100, né? Então, eu acho que é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Concordo com a Ângela que se for só 10% e 90% tiver tudo certinho, realmente não vai ter impacto. Mas a gente tende a se trair e o nosso cérebro não nos ajuda nesse sentido. A gente vai se enganando e vai acreditando que está fazendo tudo certinho na maioria do tempo e não é fácil manter o controle. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma manifestação, colocar alguma coisa, como é que funciona para você ou como é que não funciona para você, sintam-se à vontade, só apertar ali e levantar a mãozinha, tá bem? Isso, por favor, vai ser muito legal ouvir aí a experiência de vocês. O que que vocês acham? O que que dá certo? O que que não dá certo? Se vocês já passaram por alguma situação de sucesso ou de fracasso, de saia justa, de tentar fazer alguma coisa diferente, não conseguir, de constrangimento nessas situações de interação, aperta o botãozinho aí para contar que a gente vai gostar de saber. Sari, se alguém olhar lá no meu blog, eu não me lembro se foi 2012 ou 13, mas acho que talvez tenha sido 2012, faz muitos anos essa postagem. Na época eu trabalhava numa clínica, eu fazia exames, biópsias de próstata nessa clínica. É uma clínica grande, com muitos funcionários, e aí esta clínica fez uma reunião de final de ano e foi numa pizzaria. Né? E era uma pizzaria de rodízio, na época estava muito na moda rodízio. Então, como foi rodízio de pizza, eu comi as coberturas das pizzas. Eu fotografei e botei na postagem. Então, assim, pode-se ver uma foto com uma pilha de muitas fatias. E realmente, olhando aquela foto, a gente se assusta com a quantidade absurda de carboidrato, de farinha que teria sido consumida se eu tivesse comido aquelas
pizzas todas, não apenas a cobertura. E então, se você tem a possibilidade de influir na comemoração, você também pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Hoje em dia, eu não trabalho mais em empresa, né? Então, quando tem uma comemoração dessas em família, eu me voluntario para fazer a torta, só que a torta é local. Né? Então, ao invés de eu ser a pessoa que talvez eu e mais algumas pessoas na família vão comer low carb, outros não. Não, a torta é low carb e quem não faz low carb come a torta low carb também, porque ela é uma delícia, né? Uhum. De modo que a gente pode tentar sugerir um local que seja um local que agrade a todo mundo e que não seja, assim, por exemplo, uma pizzaria que é mais difícil de seguir uma estratégia low carb. Então, a gente pode tentar influenciar no sentido de ir para um lugar que todo mundo goste e que seja mais Uhum. fácil. Uma churrascaria é mais fácil que uma pizzaria, né? Com certeza. Eu também faço bastante isso, eu sou proativa, pesquiso antes, tento propor um local que atenda todo mundo, né? E que fique mais fácil de adaptar. Oi, Anne. Oi, boa noite, tudo bem? Eu percebo uma dificuldade em alguns pacientes de fazerem as mudanças relacionadas à low carb todas de uma vez, quando a gente explica tudo que eles precisariam cortar. Eles focam muito no que precisa, do que não pode mais, e não em tudo que pode. Vocês costumam orientar essa mudança para os pacientes aos poucos, quando o paciente é um pouco resistente, ou é melhor fazer tudo de uma vez? Anne, é super bem colocada a pergunta. Eu acho que varia muito de caso para caso. Então, para aqueles pacientes que já vêm buscando desesperadamente uma solução, né? Para aqueles que realmente têm uma doença para tratar, um diabético, por exemplo, eu tendo a cortar tudo de uma vez só. E eu acho que é mais fácil para algumas pessoas retirar do que moderar, né? Agora, tem outras pessoas que funcionam muito bem tirando aos pouquinhos. Quem sempre fala isso muito é o Rodrigo Bomeni, e ele diz assim, olha, às vezes, para uma pessoa, só tirar o pão do café da manhã já é um progresso inicial, né? E depois essa pessoa, daqui a pouco, vai reduzir sobremesa, daqui a pouco vai diminuir a quantidade de arroz, mas vai manter o feijão, sabe? Vai devagarinho. Então, eu acho que as duas estratégias podem funcionar. Eu confesso que eu tendo a sugerir a retirada mais forte no início e, às vezes, depois eu faço o contrário, eu vou modulando para cima. A pessoa já está num objetivo intermediário, bom, vamos acrescentar algumas coisinhas agora para manutenção. Eu acho que tem várias formas de fazer, mas concordo com você, para algumas pessoas devagarinho é mais fácil. Uhum. Perfeito, obrigada, viu? Nada. Eu acho que vale essa conversa, né? De entender com a pessoa como você funciona. Você lida bem com moderação ou você é uma pessoa um pouco mais extremista? Você é mais 8 e 80 ou você se dá bem ali no meio termo? Eu sou uma pessoa que sou mais 8 ou 80, sabe? Eu não costumo lidar bem com coisas que me tiram do controle tentando moderar. Pelo meu histórico, e ainda mais nesse quesito dieta, sempre tive muita dificuldade em lidar com esse meio termo. Então, para mim, funcionou muito bem a retirada total dos carboidratos, porque eu aprendi que aquilo não me fazia bem, coloquei aquilo como regra, e aí eu consegui entender o que realmente era uma exceção a partir desse momento, porque antes para mim estava tudo meio misturado e eu achava que estava fazendo tudo certo. Então, eu acho que realmente depende do histórico da pessoa, né, da onde ela está vindo e do que ela está disposta a fazer. E eu tô vendo a Carol aqui com a mãozinha levantada. Pode falar, Carol, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa noite, tudo bem?
Então, tá, eu queria também compartilhar um pouquinho já que a gente está falando desse negócio de controle, né? Eu aprendi isso com a Sari, como ela acabou de relatar. Eu aprendi que eu também não posso ter moderação, né? E como a Anne perguntou anteriormente, eu acho que isso a gente vai trabalhando, como o Dr. Souto falou, individualmente com cada paciente, porque cada pessoa tem um jeito de interpretar diferente, né? E eu, depois de algum tempo, descobri que é melhor para mim tirar tudo também do que ir aos pouquinhos, né? Porque eu aprendi com o Dr. Bomeni, como o Dr. Souto mencionou ele anteriormente, a gente não pode começar a comer aquilo que a gente não vai ter controle de parar. E isso para mim foi muito libertador, porque durante muitos tempos eu achava que eu não era forte o suficiente para ficar enfrentando a comida, né? E hoje eu entendo que realmente são comidas que são hiperpalatáveis, elas foram feitas para comer muito, então eu prefiro não comer, né? Então essa é a resolução que eu tive, e para alguns pacientes dá mais certo eliminar completamente, como, né, o Dr. Souto falou, por causa de alguma comorbidade, alguma coisa assim, e alguns outros vão se ajustando aos pouquinhos, com o tempo. Ah, legal, Carol. A Carol é nutricionista, né? Então ela também está trazendo aqui a experiência dela na prática com a low carb. Isso é muito legal. Isso que você falou, Carol, que você se sentia fraca quando não conseguia controlar e que isso te deixava frustrada. Eu também passei muito por isso. Então, quando eu tentava moderar e não conseguia, ia comer só um pedacinho da pizza, e quando via, tinha comido a pizza inteira, ou ia comer só um bis, e quando via, tinha comido a caixa inteira, eu me sentia muito fracassada. Mas aí, quando eu entendi que o fracasso não era meu, mas que era uma vitória desse tipo de comida sobre todo mundo, a grande maioria das pessoas não consegue moderar essas coisas. Então, a gente tem que tirar essa culpa da gente, né? E realmente é complicado. Então, pelo menos enquanto você está se adaptando a esse processo, pode ser mais fácil, por incrível que pareça, pode ser mais fácil ficar longe delas. Assim como a gente faz com pessoas que estão tentando parar de fumar, tentando parar de consumir bebida alcoólica. Eu sei que a comparação pode parecer extrema, mas eu acho que nesse sentido de comportamento repetitivo, né, e viciante, acaba sendo similar. É difícil você dizer, para alguém que fuma o tempo todo, dizer, não, é só um por dia. Difícil, né? Eu ia comentar que eu vi que o Luiz está nos acompanhando aqui. O Luiz é meu paciente. Se depois ele quiser, não é obrigado, tá, Luiz? Mas se quiser falar para o pessoal aí, porque ele tem uma história muito interessante, pessoal, e é um desses casos que precisou ser bem radical, mas com resultados sensacionais. Ah, legal. E a Patrícia escreveu aqui no nosso grupo que ela gostaria de saber como fazer para envolver a família numa ceia low carb, incluindo as sobremesas. E ela escreve, obrigada pelo programa de vocês, é super top. Beijos. Assim, ó, claro, não é todo mundo que mora numa cidade grande, mas praticamente em todas as capitais, vocês vão encontrar, e às vezes o Instagram é um belo lugar para descobrir isso, mas vocês vão encontrar alguém que faça uma torta low carb, uma cheesecake low carb, uma sobremesa, ou então você pode aprender a fazer, né? Tem eu sempre indico Nutri das Panelas, vocês podem encontrar no Instagram ou bota no Google, ela tem site, né? Tem o próprio Instagram da Sari, né, Sari, com algumas dicas boas aí. Então, a forma, como vou falar por mim, assim, o que eu faço é com a devida antecedência, porque bem próximo das festas é difícil você conseguir qualquer coisa dessas, porque as pessoas estão trabalhando, né, para fazer tortas, não dão conta. Então, com uma certa antecedência, eu encomendo. Então, 2 cheesecakes, por exemplo, uma de frutas vermelhas, uma de limão. Né? E aí você tem lá a ceia de Natal. E veja, a maioria das pessoas consegue, numa ceia de Natal, escolher coisas que estejam bem adequadas para low carb. Olha só, vamos pegar o bem tradicional. Peru é low carb? É. Lombinho de porco é low carb? É. Presunto? É. Então, essas coisas fazem parte, as saladas, os legumes e tal. E aí, na hora da sobremesa, você tem uma opção, né? Então, não é muito difícil, mas envolve um pouquinho de planejamento.
E, normalmente, se você tem uma cheesecake dessas, ela é tão gostosa que é aquilo que eu comentei antes. As pessoas vão comer porque é gostoso, não porque é low carb. Gente que nem faz dieta vai comer e vai querer saber o endereço da pessoa, entendeu? Ou, né, quer saber a receita. Porque fica muito gostoso. Normalmente, as receitas low carb vão incluir aí nata, manteiga, ovos, o xilitol substituindo o açúcar. Qualquer coisa que a gente fizer com uma mistura dessa só pode ficar uma delícia, né? E você falou cheesecake, porque é uma coisa que você gosta, né? Costuma consumir, mas podem ser outras coisas. Pode ser um bolo recheado, pode ser uma salada de frutas vermelhas com um merengue, por exemplo, ou uma nata, um creme batido, que também fica uma delícia. Eu postei lá no meu canal do Telegram, no Decifrando Rótulos, até um pêssego zero açúcar esses dias que eu encontrei, que uma seguidora me mandou, que é muito usado, né, até nessas festas de fim de ano, pêssego em calda. E achei interessante já existir uma opção zero açúcar. Então, a gente dando uma pesquisada consegue sim. Eu costumo fazer, já é uma tradição na família, uma farofa no final do ano, que eu chamo de a melhor farofa do mundo, e ela é low carb, sem nenhuma modéstia, porque realmente é um escândalo. As farinhas são de coco e de amêndoas. Eu vou depois colocar para vocês essa receita aqui no nosso canal, também está lá no meu Instagram, já é uma tradição, a família inteira espera o Natal para comer essa farofa, e não é porque é low carb não, gente, é porque é uma delícia. Então é só um exemplo, assim, de uma coisa que a gente pode trazer e tornar um hábito, sabe? Para todo mundo compartilhar e gostar. E aí você, eu não sei, né? Você precisa entender o que a sua família costuma comer nesse tipo de ocasião. Não sei, tem famílias que talvez tenham um pudim tradicional, talvez tenha um salpicão. Então, para todas essas coisas existem alternativas. É claro que nem tudo vai ser substituído ou vai ficar tão bom quanto a receita da vovó. A gente também precisa gerenciar um pouco essas expectativas, né? E aí eu volto àquele primeiro comentário da pessoa que escreveu antes aqui, que se for uma vez no ano, realmente não vai ter problema nenhum. E se você não abre mão daquela receita exclusiva da vovó, que só vai ter uma vez no ano, aí eu também encorajo você a consumir e ser feliz e pensar assim que vai ser só aquela vez. Mas, no geral, aquilo que você consegue controlar e substituir, eu acho que vale a pena, até para um exercício de adaptação do paladar, sabe? Porque se você nunca tentar substituir nada, aí vai ficando também cada vez mais complicado. Uma coisa que eu acho importante ter em mente é que mesmo que a gente faça essa opção de abrir uma exceção, e como nós estamos falando aqui de fim de ano, tá? Vamos dizer, uma exceção para o Natal, e ali eu vou comer essas receitas tradicionais, e afinal, né, a vida tem disso, eu não vejo problema. Mas veja, sempre há motivos para exceções, não é só no Natal. Por exemplo, pais que têm crianças pequenas, se você tem 2 filhos pequenos, é provável que, em média, a cada 1 ou 2 semanas tem aniversário. Tá? Então, porque imagina, são 2 filhos, cada filho tem um monte de coleguinhas, e aí tem ainda os familiares, primos e não sei o quê. Várias vezes por ano, cada 2 semanas vai ter um aniversário. Bom, então, tem aniversário, abriu uma exceção. Aí tem o seu aniversário, tem o aniversário do cônjuge, tem o aniversário dos filhos, tem o aniversário do pai, da mãe, do avô, sabe? Então, se a gente for ver, sempre tem alguma coisa, sempre tem uma viagem, sempre tem férias, sempre tem um evento, sempre tem um evento da empresa. Não sei se vocês entendem onde eu quero chegar, é que mesmo que nós queiramos abrir exceções, nós temos que escolher as exceções que nós queremos abrir. Porque se nós formos abrir uma exceção para cada evento, para cada aniversário, para cada reunião da empresa ou da família, nós vamos ter mais exceções do que regras. E no Podcurso tem um episódio onde a gente comenta do final de semana. E ali eu falo para as pessoas que a maioria de nós não se dá conta
que se nós pensarmos o fim de semana como sendo só o sábado e o domingo, não estou incluindo o sexto, né, sexta de tarde em diante, assim, sábado e domingo já é 28% do ano, ou seja, praticamente um terço do ano é final de semana. Então, se nós vamos abrir a sessão todos os finais de semana, difícil que funcione uma coisa que a gente não faz um terço do tempo, né? Então, as exceções têm que ser escolhidas. Essa aqui é a mensagem. Ele não pode ter tanta exceção que vire regra, né? Uhum. Muito bem lembrado. E tem também aquele ditado, que é uma brincadeira, mas não deixa de ter um fundo de verdade, né? Que o problema não é o que a gente faz entre o Natal e o Ano Novo, mas sim o que a gente faz entre o Ano Novo e o próximo Natal. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Porque às vezes a gente vai emendando Natal com Ano Novo, e aí vai emendando com as férias, e já tem Carnaval, quando vê é Páscoa, São João, feriado da Independência, e aí acabou o ano e nunca mais teve controle na alimentação, né? Então, acho que uma dica importante é essa, de não emendar uma exceção com a outra, só porque é fim do ano, né? Porque, no fim das contas, se a gente pensar numa conta bancária, essa conta vai ficando cada vez mais negativa, que é difícil de recuperar. Então, se a gente estiver devendo no banco R$ 5, é melhor do que estar devendo 5.000. Então, faz diferença, sim, o quão negativa essa conta tá. E se a gente chuta o balde, depois é a gente que tem que ir lá voltar, buscar o balde, né? Então, é bom ter isso em mente também. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Vamos liberar aqui para o Cristiano. Oi, Cristiano, boa noite. Então, boa noite, Dr. Souto, Sari. Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui, né? Eu já Obrigada a você. Eu sou da primeira turma do curso, muito bom, gostei demais. Que legal. E assim, essa frequência, quando, né, o Dr. Souto colocou agora em números de cada final de semana ser aproximadamente 30% do ano, vamos, assim, trazendo isso para números, né, só para ficar mais fácil de controlar, no caso. Se a gente tivesse aí 10% durante um ano, aí seria considerado uma exceção. Eu digo assim, a cada 15 dias comer um brigadeiro, por exemplo, com leite condensado e cacau, a cada 15 dias, por exemplo. Ou eu aumento isso para 20, ou uma vez por mês. Estou dizendo assim, só para ficar mais fácil de ter o controle, sabe? Seria 5% ao ano. O que seria um número assim, mais ou menos bom? Eu sei que depende de cada caso, né, de cada pessoa, mas só como trouxe esses 30% aí, que já é um número, um terço, né, bem elevado assim, para o ano, né, de todo fim de semana, teria como dar um exemplo, por favor? No mais, muito obrigado, tá? De nada. Olha só, eu vou pegar o seu exemplo. Se fosse um brigadeiro, se a pessoa quiser comer um brigadeiro por semana, todas as semanas, não vai ter grande impacto. Um brigadeiro é um negócio pequenininho. O que eu estou me referindo dos finais de semana não é a pessoa comer um brigadeiro no final de semana, é a pessoa dizer, não, a minha dieta vai de segunda a sexta, mas no fim de semana. Aí eu abro exceções, só que a exceção da pessoa é o dia inteiro no sábado e o dia inteiro no domingo, com cerveja, com massa, com arroz, com sobremesa. As pessoas fazem isso e esperam resultado. Isso é um pouco ingênuo e é nesse sentido que a gente está avisando. Agora, a questão é, e aí eu vou falar por mim, para mim seria muito difícil eu comer um brigadeiro se houvesse vários brigadeiros. Agora, se tiver um só, aí é fácil.
né? Então, esse é o motivo pelo qual eu compro o chocolate amargo, né? 85, porque o chocolate 85 eu consigo comer um quadradinho ou dois, né? Se eu comprasse um chocolate ao leite e comesse um quadradinho, não ia ter grande impacto. Reparam, percebam, chocolate ao leite tem muito mais açúcar do que o chocolate 85, mas um quadradinho tem pouco. Porém, eu não consigo comer um quadradinho de chocolate ao leite. A minha tendência é comer a barra inteira do chocolate ao leite, porque é muito gostoso, me dá muito, sabe? Tem um histórico que me condena. Vamos pegar um exemplo que talvez seja mais conhecido e fácil de vocês todos se relacionarem, que é o bis. Né? Eu, quando era pequeno, assim, a gente comprava a caixinha de bis, se comesse um bis, ia pelo menos uma carreirinha, assim, era 2 camadas de carreirinha e uma carreirinha toda. Hoje é aquilo que a Sari falou no início, assim, eu entendo que quase todo mundo funciona assim, ou pelo menos as pessoas que gostam muito de doce, porque a coisa tem um planejamento, uma engenharia por trás para que realmente seja irresistível, você não consiga comer um só. Agora, um chocolate 85% é fácil comer um só. Então, um brigadeiro não tem grande problema, mas se tiver uma caixa com 10 brigadeiros e você comer o primeiro, aí vai depender muito da pessoa que está aqui nos ouvindo. Se for eu tenho dificuldade, então eu não como aquele um brigadeiro que é para não me atracar em vários. Né? Aí cada um sabe onde aperta o sapato, tem que descobrir como é que funciona a sua cabeça. Né? Uhum. E eu gostei da tua pergunta, Cristiano, porque eu acho que é uma tentativa de quantificar, né, de ter uma referência. Eu também sou meio assim, eu quero saber o que funciona para a maioria das pessoas. Que o Dr. Souto costuma dizer, que me ajudou muito também nesse processo, que uma referência boa para exceção é a gente pensar em uma por semana. Então, para quem gosta de comer macarronada, por exemplo, a macarronada tradicional do domingo na casa da mãe, do pai, da família, uma vez na semana é aquele prato de macarronada, é a minha exceção. Então, isso, em geral, se o resto das refeições da semana inteira forem certinhas, não vai ter um problema. Se a sua exceção escolhida for o brigadeiro, como no exemplo do Cristiano, que seja o brigadeiro da semana a sua exceção, mas não uma tonelada de brigadeiro, não uma lata inteira de leite condensado de preferência, porque, como a gente falou antes, né, quanto mais negativa ficar a conta, mais difícil vai ser depois recuperar. Então, se a gente pensar em uma exceção na semana, no geral, não vai ter impacto, certo? Não, entendi, sim. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. Era só uma dúvida mesmo, mas tá tranquilo, assim, na minha parte, assim. A questão do chocolate também é igual o Dr. Souto falou, se abrir uma caixa de chocolate, eu como ela toda. Mas aí... Não é só você, não. Aí eu nem abro. Então aqui, por exemplo, chocolate meu é 100%, sabe? Não é nem 85%, não. Eu uso, é 100% mesmo e como 2 tabletinhos de 5 gramas ali, tá gostoso, tô satisfeito. Mas a preocupação minha é saber exatamente o que é a exceção. Mas agora eu já entendi, sim. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Cristiano. Obrigada, pessoal, todo mundo aí que está participando. E vamos deixar uma mensagem final. Acho que a gente já está aqui atingindo o nosso tempo aqui, né? Mas eu acho que minha mensagem final é tentar trazer para vocês que a gente não está pregando aqui uma ditadura de que não pode nunca sair da linha, não é um quartel-general, mas a gente incentiva vocês a se observarem e a tentarem reconhecer, aprenderem a reconhecer o que realmente hoje é uma exceção e qual é a sua regra, né? E a gente precisa estabelecer regras para a gente conseguir viver de acordo com os nossos objetivos. A gente não deve ter medo de estabelecer essas regras, porque quando a gente vive muito no oba-oba, lá naquela ideia de que pode tudo, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, se a gente tem um objetivo de saúde, de emagrecimento, é importante que a gente estabeleça essas regras e os limites.
E aí, a partir disso, a gente consegue reconhecer mais facilmente quais são as exceções. E aí, se nesse sentido você conseguir estabelecer as suas exceções e escolher quais são esses momentos e esses alimentos, então que você aproveite essas exceções como tais e seja feliz e depois consiga, então, retornar para a sua regra. Cara, eu estava pensando em duas coisas. Uma que a Poliana, a Nutri das Panelas, falou numa palestra, e outra que eu falei numa palestra, e que parecem coisas absurdas e antagônicas, mas vocês vão entender que elas acabam sendo a mesma coisa. Uma vez nós tivemos um evento em que a Poliana falou e eu também falei. E aí alguém perguntou para ela assim, Nutri, com que frequência você abre exceções? E ela respondeu bem firme, nunca. Todo mundo ficou meio pasmo com aquilo. E aí depois ela disse assim, que quando ela quer comer alguma coisa, ela faz aquela coisa low carb. Então, assim, ela não precisa abrir exceção, porque se ela quiser comer um doce, ela tem um doce low carb. Se ela quiser comer uma pizza, ela tem uma pizza low carb. Se ela comer um pão, ela faz um pão low carb. E para mim, uma vez me perguntaram, e doce se eu como de vez em quando, e eu respondi, eu como todos os dias. Então, assim, parecem coisas antagônicas, mas é verdade, eu como todos os dias, mas é um docinho que é, por exemplo, o quadradinho do chocolate 85, que é um docinho low carb, e muitas vezes eu costumo sempre citar isso, porque é uma das coisas que eu faço com maior frequência. Eu pego um quadradinho, derreto ou com um pouquinho de creme de leite ou com um pouquinho de pasta de amendoim. Quando eu digo um pouquinho, pessoal, uma colher de chá no fundo de uma xicrinha daquelas antigas de cafezinho. E ali eu derreto um quadradinho do chocolate. Se ele for um chocolate bem amargo, às vezes eu boto um pouquinho de xilitol. E aquilo ali me deixa muito feliz. É uma sobremesa. E é um ritual que eu faço todos os dias. Então, a questão é, a gente tem que conseguir montar essa low carb, para ela dar certo, como um estilo de vida, como algo que a gente consiga ter prazer suficiente para não ficar invejando a forma como os outros comem, né? Então, para mim, montei dessa forma. Eu tenho um docinho todo dia, que é um doce low carb. Né? E acho que foi nesse sentido que a Poliana quis dizer assim, não abre exceções no sentido de comer açúcar mesmo. Né? Por outro lado, se você que está aí nos ouvindo come açúcar mesmo, que nem a pergunta anterior do brigadeiro com açúcar, né? Mas é ali uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, bom, isso também não tem nenhuma importância. Né? Então, tem várias formas de fazer funcionar. Para mim, e já são 10 anos, né, eu tendo a não abrir exceções com açúcar e com farinha. Eu tendo a fazer como Poliana, fazer as versões low carb como sendo o meu doce, a minha exceção. Você torna a regra tão interessante e atraente que você não precisa viver esperando a exceção. E aí você consegue manter. Super bem colocado. Vamos dizer assim, para que eu vou comer açúcar se eu tenho o mesmo prazer com o xilitol, entendeu? É isso que eu penso. Quando eu olho o negócio com açúcar, eu digo, tá bem, eu não vou comer. E assim, eu faço às vezes de estar fui num restaurante, jantei. Aí o garçom pergunta, quer uma sobremesa? A resposta correta seria sim, eu quero. Mas eu digo não, obrigado. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, eu como a minha sobremesa, que está lá me esperando, que é low carb. Então, assim, 15 minutos, né, para chegar até em casa, dá para esperar. E eu fico pensando, por que eu comer com açúcar se eu tenho uma outra coisa sem açúcar que me dá o mesmo prazer? Sei lá, é como a minha cabeça funciona, se servir para alguém. Muito bem. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Muito legal ouvir aí as experiências, as histórias. E espero que vocês tenham um ótimo período de final de ano e que possam aproveitar com as famílias, muito além da comida, que esses encontros sejam celebrações e não apenas motivos para comer, né? Porque a comida não deveria ser o centro da festa, mas sim as pessoas.
Muito bem. Obrigado, Sari. Obrigado a todos. Boas festas para vocês e até a próxima. Até. Um abraço. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.